Por que isso? Porque a inflação de preços começou a dar os seus primeiros sinais que está acordando, né? Saíram dados da inflação norte-americana muito acima da expectativa. Mas aí eu pergunto, para quem acompanha aqui o Instagram e participou das Super Lives, isso é uma novidade para vocês, sinceramente? Não, por quê? Porque vocês sabem a origem da inflação, que é um aumento da oferta monetária em relação aos produtos e serviços, né, daquela economia. Você depende de onde entra o dinheiro, o caminho que vai fazer esse dinheiro. Dessa vez, diferente de 2008, o aumento da oferta monetária está num patamar sem precedentes, até muito superior aos anos 60 e 70, e o dinheiro está entrando em vários pontos, não só no mercado financeiro, está entrando também diretamente no bolso das pessoas. E agora vamos falar um pouco do Brasil, né? Porque o Brasil também está com este movimento. A inflação começa a dar os sinais aqui também, quando a gente pega índices de preço, por exemplo, IGPM, IGPDI, e o Banco Central, ao reduzir novamente a taxa básica de juros, o mercado começou a acordar com a possibilidade de como está fora do lugar, diante da fragilidade da nossa situação fiscal, diante de tantos ruídos políticos e dessa questão de que será que estamos diante de uma mudança de rota na política econômica, que quando a gente analisa essa questão aí do desprezo às contas públicas, do desprezo, né, ao equilíbrio fiscal. E o que está acontecendo, pessoal? Começa a reparar isso. As taxas de juros dos prazos mais longos no Brasil também estão subindo. E por quê? E o que isso impacta na minha vida, Richard? Impacta na economia produtiva, mas impacta também nos seus investimentos. Dá uma olhada depois nos títulos públicos que têm prazos mais longos, como eles começaram a sofrer novamente, porque as taxas sobem e o mercado vai precificar essas taxas, então o preço dos títulos começa a cair. Outro veículo de exposição de investimento que também vocês têm que ficar atentos é fundo de investimento imobiliário. Fundo de investimento imobiliário, pelo o horizonte de longo prazo, ele é impactado também com essas mudanças que acontecem na taxa de juros da parte longa da curva. Então, se isso começar a disparar de vez, vocês vão ver dois movimentos. Vocês vão ver um movimento de queda brusca nos títulos públicos de prazos mais longos e também nos fundos imobiliários, porque o valor da cota de um fundo imobiliário é o valor presente, não é, dos fluxos futuros desse fundo. Você aumentou a taxa de desconto, você derruba o valor presente, movimento que vocês testemunharam e viram com os próprios olhos agora, recentemente, em março, né? Então isso tem implicações, né, para o portfólio, né? Então por isso que tem que ficar atento e ir reduzindo isso. Então a gente tem um cenário, tanto interno quanto externo, extremamente desafiador e que é exigente, né, para o investidor que quer preservar o patrimônio, que quer atravessar os tempos, mas se ele tiver o conhecimento de base, as ferramentas, ele vai enxergando aonde estão as fragilidades e as vulnerabilidades. Quer dizer, então, que você vai saber a hora exata? Não, mas você sabe do que você tem que se defender. Então você sabe que você tem que se defender de uma guinada populista no Brasil, que um descontrole nos gastos, né, de gerar mais endividamento, mais piora no perfil da dívida, aumento de carga tributária. No fundo imobiliário, eu poderia citar também outro fator negativo, que é a própria questão da tributação dos dividendos. Para vocês verem como essa insegurança jurídica é uma coisa terrível. Como é que você vai... Fundo imobiliário é para o médio e longo prazo, e como é que você vai fazer um planejamento da sua aposentadoria, do seu patrimônio, sendo que os caras podem dar uma canetada e falar, agora você vai pagar 15%. Aí eles começam a gastar mais ainda. Agora vamos ter que rever essa alíquota, vai para 20%. Gastamos mais ainda. Não, agora é 30%. Agora é não sei o quê. Então, tudo que se torna provisório, ou se diz em provisório, a própria CPMF tinha provisório no nome, tem o risco de se tornar permanente. Então, no mundo, vocês têm que se defender justamente de todas essas vulnerabilidades que estão aparecendo. O mundo está meio que desaprendendo de como gerar riqueza de uma forma natural, através da livre iniciativa, de uma melhora no ambiente de negócio, todo mundo achando que basta os bancos centrais imprimirem dinheiro, que isso resolve. Aí volta aquela história.
Se todo mundo, o Banco Central tornar todo mundo milionário hoje, distribuir R$1 milhão, como os produtos e serviços, né? Você tem um limite para produzir eles pelo tempo, matéria-prima, mão de obra, pelo próprio conhecimento e know-how para poder produzir aquilo. Se você tem um aumento brutal de poder de compra, sai para todo mundo para consumir, só que a oferta de produtos está lá limitada por essas restrições, os preços disparam. Mas se você quiser comprar no mercado internacional, você precisa de moeda estrangeira. Nossa moeda não é conversível. Todo mundo sai para comprar dólar, dispara. Então você tem uma situação totalmente distorcida. Isso acontece também com outros países. Queria também destacar no cenário global, para vocês ficarem muito atentos, pessoal, muito atentos. Então por isso que eu falo, esse momento atual, ele me traz lembranças de 1997, crise asiática emergentes e principalmente a postura do Brasil de querer aumentar a carga tributária, enfim. Me traz lembranças de 2000, ano da exuberância irracional, quando foi estourar a bolha da internet, e também algumas lembranças também de 2008 e com as características da própria momento atual da pandemia 2020. Mas 97, um ponto importante que eu queria falar para vocês é em relação aos emergentes, pessoal, países emergentes. No mercado internacional, os emergentes estão mostrando muita vulnerabilidade, muita. Comecem a acompanhar de perto a situação dos países emergentes. Por exemplo, eu já tinha postado outro dia aqui no Instagram a questão da Turquia. Hoje a Turquia, de novo, a taxa de câmbio sendo pressionada. A gente viu movimentos de saída também grande na semana passada na Bolsa das Filipinas. Vocês estão vendo como a nossa Bolsa em dólares, ela está mostrando uma fraqueza relativa em relação a outros mercados, principalmente o mercado norte-americano indo alto e a gente aqui meio mostrando. Então, os emergentes, eles estão sob pressão. E também essa pressão tem uma explicação por fundamentos. Quando a gente pega a recuperação econômica desde o ápice da pandemia dos países emergentes em relação aos países desenvolvidos, a gente vê o quê? Os emergentes estão numa recuperação mais lenta que os desenvolvidos, Então, mesmo com tudo que eles fizeram, eles estão numa recuperação mais lenta, então estão muito mais vulneráveis, né? E se começa a pipocar problema em um país ou outro, o grande investidor, os grandes fundos, eles não fazem distinção, eles simplesmente vão zerando, as posições em emergentes e até, em algum momento, até apostando contra isso. Você tem esses movimentos em bloco, Então, falar, não... Então, por que eu estou falando isso? Para você não cair na narrativa de que o Brasil é uma ilha, narrativa que foi muito vendida aqui no final de 2019. Não, se aconteceu uma crise lá fora não dá nada. Aí veio o Covid. O Covid não é nada, Brasil, etc. Aí, pau! O cara levou na fuça. Então é muito sério, tem que acompanhar atentamente o que está acontecendo nos países emergentes. Porque é aquela história, quando você pensa em preservação de patrimônio, você não pode ignorar os sinais do mercado. O mercado não perdoa duas coisas. Ele não perdoa quem não é humilde perante a incerteza. Então você não tem que tentar prever nada nem achar nada. E também quem ignora seus sinais. Ele vem emitindo uma série de sinais e as pessoas, eu vejo que tentam minimizar, procurar desculpas, mas seu patrimônio não pode pagar por isso. Você quer atravessar os tempos, você quer que cada geração da sua família se torne ainda mais forte. Minuto investido, conhecimento compartilhado.